Fala família, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Porta Estreita. Como vocês sabem, eu sou o Anderson, junto com o meu novo host, Diego Miguel. Boa noite, Anderson. Boa noite, pessoal. É um prazer novamente estar com mais um episódio aqui com vocês. E espero que esse podcast possa mudar a sua vida, assim como mudará a vida de muita gente. Estamos aqui para conversar um pouco mais sobre Jesus, o que ele faz na vida das pessoas através dos seus testemunhos e também trazer hoje uma reflexão um pouquinho diferente, né? Vamos falar um pouco mais do business, como inserir Deus dentro desse mundo dos negócios, né? Mas hoje eu vou jogar a bola pro meu host, nesse segundo podcast que ele tá comigo, para ele fazer a introdução do nosso convidado. Com muito Que, prazer. porventura, né, foi resolvido aos 48 do segundo tempo. Como em todo podcast, a gente sempre tem um contratempo da parte do Espírito Santo, mas se esse convidado está aqui, é porque Deus queria dessa forma. E diga-se de passagem, é a primeira mulher que nós estamos entrevistando. Já dei spoiler. Mas agora tá com o Diego. Diego, faça a frente, meu amigo. Olha, antes de falar da convidada, justamente foi o levantamento que ela fez. Ela falou, eu olhei ali e eu sou a primeira mulher que foi convidada, que vai participar. De Aí fato. eu falei, deixa eu conferir. Eu falei, é mesmo? Então, com muita honra, muito orgulho, quero dizer, seja bem-vinda, Simone Dal Bosco, mentora de transição de carreira. Seja bem-vinda ao podcast Porta Estreita. É um prazer ter você aqui, conhecer um pouquinho mais da tua história e poder compartilhar com tanta gente que escuta e verá esse podcast. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Diego. Obrigada, Anderson. É um prazer poder estar aqui. Como o Diego mesmo falou, pega de surpresa, mas eu entendo que Deus, ele coloca pessoas nos lugares que elas precisam estar. E se aparecer a oportunidade de estar aqui, é porque ele queria que algo fosse comunicado, compartilhado em nome dele. Amém. Simone, como a gente sempre pergunta para todos os nossos convidados, quem é você? Conta um pouco da tua história pra gente de forma bastante breve e o que eu sempre pergunto, né, o Diego tá pegando aqui a mecânica do negócio, se você já veio de berço cristão, já veio de uma família praticante ou não, como é que conheceu a Jesus dentro desse período e a partir daí, como a gente sempre faz, o Espírito Santo vai direcionando, porque a gente não trabalha com roteiro nem script, a gente deixa o negócio acontecer aqui mediante a vontade dele. Então conta pra gente um pouquinho da tua história, como é que tu conheceu o nosso amado e a gente vai desenvolvendo a conversa. Legal. Eu sempre digo que eu sou filha amada de Deus e quando a gente se reconhece assim, fica muito mais fácil a gente saber quem é a nossa identidade, né? Sou casada, sou mãe, nasci em berço cristão, sou católica. Hoje eu digo que eu sou católica praticante, mas muito tempo da minha vida não foi assim. A gente convive com os ritos, mas não os entende, e aí as coisas vão acontecendo ao longo da nossa vida e a gente começa, por conta das coisas que a gente vive, se aproximar ou se afastar dele. Durante muito tempo da minha vida eu tive momentos desafiadores, né? Brevemente contando aí. Por volta dos meus 19, 20 anos, eu passei uma situação muito delicada com a minha família. Minha mãe veio a ter câncer. Então, lá vem o primeiro questionamento, né, com Deus. Será que realmente Deus existe? Será que realmente Deus está aqui? Se é isso que é o que eu quero para mim? E aí eu fui percorrendo a minha jornada, passei por outros desafios familiares, precisei abrir mão da minha carreira por conta desses desafios familiares. E aí, no meio desse percurso, eu vim a ter uma perda, que foi a perda do meu irmão, que já fazem 11 anos agora por conta do câncer. E ali eu me vi com o meu primeiro embate: Deus não existe. Uhum. Porque, como é que ele foi... Passaram-se tantos desafios e agora ele fez com que uma das pessoas que eu mais amava fosse embora. Não era justo. E aí foi onde eu me afastei, literalmente, da igreja na época, me afastei de tudo e me joguei na minha vida profissional. Só que, da mesma forma que eu me joguei na minha vida profissional, eu cresci absurdamente. Eu consegui grandes promoções, trabalhei em grandes instituições de ensino superior aqui da cidade, ganhei grandes resultados profissionais, só que faltava algo. E aí, esse faltava algo, eu sentia que era um vazio. Só que o que Deus fez comigo? Ele me fez parar. Uhum. Ele me deu o diagnóstico de burnout na época. Filha, para, olha pra cá, olha pra ti. E aí foi onde eu acabei me reconectando de novo com a igreja. Olhando pra mim, olhando pro meu eu, olhando por que eu estava fazendo o que eu estava fazendo.
E no meio desse diagnóstico, eu fui buscar o desenvolvimento humano. E aí, dentro do desenvolvimento humano, depois de ter voltado para dentro da igreja, eu entendi que eu não tinha uma vida sistêmica, que eu não tinha uma vida equilibrada. E que eu precisava olhar para um dos pilares, que era o pilar espiritual. Eu disse, opa, tá tudo errado? Então, se eu não tô cuidando, se eu tô só cuidando da minha carreira, não tô cuidando da minha saúde, não tô cuidando das outras áreas, como que eu vou ser uma pessoa próspera? Como que eu vou ser uma pessoa abundante? Como que eu vou ser uma pessoa que Deus me prometeu para ser? Porque ele fala lá na Bíblia que a gente nasceu para ser abundante, para ter uma vida próspera e abundante. E aí, ao longo dessa jornada, depois do burnout, consegui me curar, consegui voltar para o mercado de trabalho, tendo voltado para esse caminho para Deus. Só que quando a gente diz assim, eu aceito a Deus, o perrengue também vem. No mundo tereis aflições. Tá, Fui mais rápido. O podcast que o diga, né? Eu aceito a Deus. Hoje é uma realidade. O perrengue também vem. E aí, consequentemente, várias coisas foram acontecendo. E ele foi me recolocando em lugares. Tanto que eu acabei saindo da instituição onde eu trabalhava. Fui seguir outro caminho profissional. Não deu certo. Mas ele estava gritando aqui do meu lado, dizendo assim, filha, não é isso que eu quero para ti. Não é isso que eu quero para ti. Eu tenho outra coisa para ti. E eu fui, não, Deus, eu quero voltar para cá. E eu voltei para a área da educação de novo, mas para uma outra instituição na época. E aí, por conta de Deus, eu encontrei o meu esposo. E eu digo que foi muito Deus, porque foi bem na frente de uma porta de uma igreja. Também. Olha só. Ele foi desafiar Deus e dizer assim, se tu existe realmente, eu quero conhecer a minha esposa. E no mês... Ah, sim? Ele tá aqui, E tá aqui nos acompanhando aqui. E acreditem, tá, gente? Ele é de Timbó, eu sou de Guabiruba. Ele estava em Nova Trento. Nossa. A gente se conheceu naquele dia. A gente cruzou no Tinder quando ele desceu da escadaria da igreja. Então, assim, Deus, ele é poderoso, assim. Eu acredito muito nisso, sabe? E aí, várias coisas foram acontecendo a partir de então, né? Tanto que hoje a gente tá casado, tem o nosso filho, enfim. Só que ele continuou me recolocando em lugares. Eu voltei, saí da área da educação, fui trabalhar na área de desenvolvimento humano, mas ele dizia assim, filha, não é aqui. Não é aqui. E aí, há 2 anos agora... Posso abrir um parênteses rapidinho, Simone? Pode, claro. Como é que tu discerniu essa voz de Deus? Eu te pergunto isso por pergunto quê? isso também. Porque a gente tem muita gente que vem aqui no podcast e fala sobre isso, né? Eu tenho a minha teoria, mas eu queria ouvir a tua. Como é que tu conseguiu discernir isso para saber? Porque uma vez que a gente entende, não há dúvida. Difícil é tu transliterar isso para as pessoas que talvez não entendem ainda. Até numa conversa que a gente teve em outro momento com o Diego, eu disse assim, tem momentos que a gente fala muito dessa voz de Deus e tem momentos que Deus ele fala com a gente no silêncio. Uhum. E eu acredito que comigo, em alguns momentos, foi no silêncio. Ele disse assim, ó, filha, não é aqui. Quando ele se calou. Eu vejo dessa forma, que foram os movimentos que eu fiz. Quando Deus silenciou na tua vida, tu viste que era uma forma dele se comunicar comigo que não era naquele local, não era naquele momento. Não era naquele local e não era naquele momento. E em outros momentos foram coisas assim, ó. Pô, fui lá, orei, pedi, fiz propósito, jejuei. E daqui a pouco alguém do nada, e nunca é do nada, né? Mas alguém do nada, a pessoa vem e te fala aquilo. Aí tu pensa, não sei se é, né? Aí vem uma segunda pessoa e te fala aquilo. Eu disse, putz, eu acho que é, sabe? Vou olhar pra isso. E aí tu começa a querer provações o tempo todo, mas às vezes ele já te falou tanto aquilo, que ele, não, então eu vou tirar de ti e vou ficar quieto. E foi o que eu senti na minha vida e na minha jornada. E aí eu pedia aprovação, só que eu não fazia o que ele tava pedindo pra eu fazer. E aí ele ia lá e tirava. Eu disse, tá bom, então se tu tá tirando é porque não é meu. Só que até eu entender que o que ele tava tirando não era pra mim, que ele ouvia conversas que eu não ouvia, que ele sabia de coisas, de movimentos que eu não sabia, não é sempre fácil, né? Não é algo que é do dia pra noite. Foi um processo eu entender, foi um processo... Eu não digo que é fácil, eu ia dizer que foi um processo para ser fácil, mas não é fácil. Não sei se eu consegui me fazer entender. Foi um
Foi como se fosse um passo a passo É para eu porque chegar. Deus, ele quer primeiro nos amadurecer pra gente receber o que ele quer nos dar, né? Exato. Porque aquela história, ele não vai te dar uma moto se tá andando de patinete. É isso aí. Ele quer te preparar em todo esse processo. Bom, biblicamente é assim, né? Tu vai ver a Uhum. Bíblia, ele não deu nada pra ninguém que não tivesse preparado pra receber. Exato. Então, acredito que é mais nesse sentido que tu estás Isso, falando. isso. Essa era a palavra que eu queria trazer. Ele forjou o Uhum. caminho. Então, assim, nos momentos que ele se silenciou e disse assim pra mim, filha, não, vou ficar quieto aqui porque tu não entendeu o meu recado, foi o momento que ele me forjou. Porque quando eu decidi dar um sim pra ele, nem sempre foi fácil. Geralmente não é, né? Quando a gente diz assim, ó, eu quero ser a tua voz, eu quero ser a tua palavra, eu quero comunicar em teu nome, aí as coisas começam a acontecer. As coisas começam a se mover pra ver se realmente é isso que tu quer. Se realmente tu quer falar de mim. Ele nos bota à prova, né? Uhum, o E tempo os todo. sims pra Deus são bem desafiadores, né? Uhum, Se até aqueles que na Bíblia eram conhecidos como os amigos de Deus, por exemplo, o próprio Abraão, né? Ele pediu Isaac. E ele teve que dar o único filho, né? Que sabe de nós o que ele pede, né? E é, normalmente assim, né? Como um grande amigo meu falou, e até uma frase bastante conhecida, cada escolha é uma renúncia, sempre. né? Cada escolha é uma renúncia. Quando a gente vai caminhar com ele, acho que a oração mais perigosa que alguém pode fazer é: Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Aí tu tem que Exato. estar apto, tem que estar disposto. Porque a gente não consegue enxergar, né, o macro daquilo que Deus tem, né? Às vezes a gente passa por uma tribulação acreditando que aquilo ali é o fim, e como tu mesmo falasse, ele tá te forjando naquele momento para algo muito maior, só que a gente não entende, né? A gente é muito limitado nesse sentido. Nossa mentalidade é limitada, nossa visão é limitada, só que daí ele pede, né? Tenha fé, Uhum. Como tenha foi fé. pra você fazer essa trajetória que você teve perdas na família e quando você realmente entendeu que você se reencontrou com Deus? Boa. Porque questionou a perda, né, de uma pessoa muito querida. Chega um momento que ou a pessoa realmente não acredita, não vou acreditar nunca mais, e tem aquele momento que ele pega e fala, não, vem cá que tu é minha, né? Eu acho que foi, como eu falei antes, uma construção. Uma construção. E eu precisei passar tudo que eu passei para agora, 2 anos atrás, depois do meu filho nascer, depois de várias tribulações que a gente também passou, eu decidi dizer sim e viver um propósito. Eu fiz na época o Cerco de Jericó, que eu não conhecia ainda, não tinha vivido. E foi uma experiência que ao final eu entendi, não, Deus quer falar comigo. Até então não tinha lido a Bíblia, não tinha essa conexão, porque assim, eu dizia que eu era católica, mas não era praticante. Uhum. E aí eu não tinha essa intimidade. E aí de lá pra cá, nesses 2 anos, eu venho construindo com ele essa intimidade. No sentido de entender mais a palavra dele, de viver mais a palavra dele e de me colocar à disposição. Hoje eu entendo que não foi por que aconteceu o que aconteceu. Foi para quê? Porque não foi por acaso que a minha mãe teve um câncer e viveu o que viveu. Uhum. Que teve um diagnóstico de 3 meses de vida e hoje tá aí fazendo 17 anos de hora extra. Olha Que eu só. brinco, né? Que ela teve um diagnóstico que não era pra estar aqui com a gente. E ela tá 17 anos grata. Não foi por acaso que meu pai teve um diagnóstico de problema no fígado, teve que fazer um transplante e em 17 dias conseguiu um fígado compatível. Se a gente for olhar para as histórias de pessoas que esperam por um órgão compatível, se isso não é Deus, só que quando a gente olha lá para trás, na hora a gente se revolta. Mas por que o meu pai? Por que a minha mãe? Né? E hoje os dois estão super bem. E aí a gente continua caminhando e percebe que foi Deus forjando. Porque ele queria que eu fosse a palavra dele. Que eu comunicasse a palavra dele. E quando eu comecei a me posicionar, de 2 anos para cá, dizendo assim, não, senhor, então eu vou aceitar, eu vou comunicar para as pessoas que eu tô aqui para te servir. E aí, o mundo dos negócios começou a desandar. Foi o quê? Tá, tu queres trabalhar para Deus? Então tá bom. Eu não sei se eu quero alguém que trabalha com Deus. Uhum. Entendi. Porque agora todo mundo tá falando de Deus.
Porque agora virou modinha falar de Deus. Eu disse, Senhor, mas o que que o Senhor tem pra mim? E assim foi. E aí, de lá pra cá, eu vejo que hoje o caminho ele ainda está sendo construído. Porque é 2 anos, é muito pouco tempo, né? Então, com certeza, ele tem muito mais daqui pra frente ainda, né? E eu acho muito interessante porque hoje tu fala com uma maturidade muito grande daquilo que tu vivenciou, né? E Uhum. tem pessoas que, como o Diego falou, quando vivem talvez uma perda, entram numa espiral, né? Num ciclo vicioso de raiva, de inconformismo, e tu não se abre para essas situações que Deus quer te forjar para te levar a um outro nível. E eu até me espanto, né? Porque 2 anos, assim, vamos dizer assim, de uma caminhada efetiva é bastante recente, né? Uhum. Com Deus. E tu já ter essa maturidade e entender todo esse processo é interessante. Porque uma coisa que eu entendo, já li a Bíblia algumas vezes, estou lendo agora esse ano novamente, e a gente vê que dentro da Bíblia Deus sempre se moveu em situações de muita dificuldade, sabe? Assim, com pessoas que ele quis usar. Vamos pegar um dos maiores profetas da Bíblia, Isaías. As profecias de Isaías são profecias pesadíssimas. Quando eu comecei a ler a Bíblia, Deus falou assim para mim: ó, começa pelo livro de Isaías. Meu, chegou uma hora, perdendo a expressão, eu queria cortar os pulsos, porque é um livro muito pesado. Mas é muito pesado, é condenação em cima de condenação. E Isaías ele foi amassado até onde deu. E tu pegas todos os grandes homens, desde Davi. Davi foi um homem que viveu do começo ao fim da vida um tempo de guerra, para entregar um reino de paz para Salomão, que na paz e na bonança dividiu Israel em 2 reinos e começou a guerra toda de novo, que até hoje, onde a gente tem os árabes atacando Israel, e essa história toda veio dali, por uma falta de maturidade e entendimento. Então, sempre que Deus quer forjar alguém e ele tem um propósito na vida de alguém, e eu vejo isso, eu estou há 1 ano aqui falando com pessoas, com propósito, com direcionamentos de vida, com testemunhos muito fortes. Se Deus tem um propósito na vida de alguém, ele não abre mão do propósito. E ele vai esmagar aquela pessoa até que ela entre no caminho. Então, quando tens essa maturidade, tu aceita ser forjado, aceitando essa dor e levando ela como uma ferramenta de crescimento, meu, tu chega num nível que tu nunca imaginou que tu mesmo poderia chegar, porque a gente é descrente da gente mesmo por muito Uhum. tempo. Daí Deus ele vem e desconstrói toda a tua história para fazer, como diz, né? Algo novo, né? Paulo fala, né? Não vivo mais eu, né? Uma nova criatura se fez. É isso que Deus quer fazer. Quebrar o vaso e fazer um vaso novo. Isso eu acho fantástico. E- Do agir do Espírito Santo, de Jesus, enfim, né? Não, e com certeza, assim, Anderson, foram 7 anos. Hoje eu falo com maturidade e não choro mais, porque a gente vive todo um luto, um processo. Mas foram 7 anos desafiadores. E Uhum. aí, é muito raro de eu contar a minha história para as pessoas, mas quando eu começo a contar, as pessoas, tá, mas tu não chora? Não é que eu não chore, não é que eu não sinta as perdas. É que eu entendi o porquê que as coisas aconteceram do jeito que elas aconteceram. Porque se tu contar pra alguém assim, a mãe dela teve câncer, o pai fez transplante, 6 meses depois, a minha avó teve câncer de mama. Ela tirou 13 tumores. 13 tumores do seio. Junto, quando a minha avó estava fazendo o tratamento, meu avô descobriu um câncer na bexiga que teve 4 reincidivas. Tá todo mundo bem, tá todo mundo curado, tá todo mundo vivo. Quando eles ficaram bons, meu irmão descobriu que teve câncer, que estava doente. E ele, do dia que ele descobriu até o dia que ele veio a óbito, foram 104 dias. Um menino que era alegre, um menino que era de Deus, um menino que passava, por onde ele passava, as pessoas se apaixonavam por ele. E ele era uma pessoa que vivia Deus. Tu via santidade nele. E aí eu digo assim, foi revoltante. Porque quando tu olha e diz, poxa, mas ele vivia Deus, ele estava dentro da igreja, ele estava ali para Deus. Lia na missa, participava de grupos de jovens, era envolvido. Foi toda uma comoção com a morte dele. E é claro que vai gerar revolta, é claro que vai gerar tristeza, perda. Só que hoje, olhando para trás, nada mais justo do que eu honrar a vida dele. Entendendo o porquê e para que Deus quer isso. Que Deus, eu tenho certeza que Deus forjou esse caminho
Porque ele me levou lá em cima no alto na carreira para me trazer para baixo, para dizer, ó, filha, tu pode chegar aqui. Mas eu tenho certeza que se tu não olhar para ti, eu vou tirar. Uhum. E ele tirou. Tanto que, coincidentemente, em 2020, na pandemia, eu tive a oportunidade de escrever um livro chamado Tempo de Parar, Tempo de Agir. Porque sempre vai ter um tempo que a gente vai ter que parar e olhar pra gente. Porque ou a gente faz a vontade dele, ou ele vai parar a gente. E de nada adianta eu dizer assim, faça-se feita a sua vontade, mas desde que ela seja igual à minha. Que inconscientemente a maioria das pessoas vai lá e ora e diz, não, Senhor, faça a tua vontade. Mas eu fico pensando, às vezes, né? Uhum. Desde que seja feita a minha. E quando não é a minha vontade? E normalmente não é. E normalmente não é. Vou te dar um exemplo. Hoje eu tenho uma sala, há 20 e poucos dias, num dos edifícios mais lindos da cidade de Brusque. Só que há 6 meses eu estava no processo de locar uma sala numa outra cidade. E Deus disse assim, filha, não é aqui. Perdi dinheiro, perdi negócio, perdi muitas oportunidades num curto espaço de tempo de 3 meses. Só que o que eu perdi lá, Deus já me deu em 20 dias. Perdeu, né? É. Aspas, né? Deu entre aspas, entende-se? Mas o que eu quero dizer é que eu quis fazer pela força do meu braço. É sempre assim. Em algum momento a gente acaba se perdendo. Mesmo eu tendo esse discernimento lá de trás, né? Desde lá, Uhum. desses últimos 2 anos, a gente acaba se perdendo. Porque às vezes a gente quer pela força do nosso braço. Querendo ou não, é algo até um pouco cultural, né? Porque a gente é ensinado a fazer assim, né? Tipo, meu avô, meu bisavô, sempre foi assim. Não, tu tem que correr, tem que batalhar, tem que fazer com a força do seu braço, tens que ir atrás, tens que buscar, tens que realizar. Só que aí, quando a gente começa a ter maturidade, principalmente na fé, tu começa a entender que tu és uma pessoa, sim, que tu tens habilidades, tens aptidões, tens capacidades, mas tu estás aqui para cumprir um propósito que é muito maior do que ti mesmo, a fim de fazer algo para alguém que muitas vezes a gente não tem um relacionamento tão íntimo, mas a gente vai construindo e tu vai entender no final das contas que, tipo, não é por ti. Tu não tá fazendo por ti. Ele vai direcionando para onde ele quer e tu vai começando a executar e as coisas vão começando a acontecer. E às vezes tu pode estar num mar turbulento, né? Como tem a passagem do barco. E tu pensa assim, pô, acabou tudo. Não tem mais para onde eu ir. Mas Jesus está no barco. E de repente tu vê a tempestade acaba, tu estás no porto, tá tudo dando certo, tu não entende nem como aquilo aconteceu. Porque não é pela força do teu braço. Exato. E isso é muito poderoso. Só que tu trazer isso pra consciência, ainda mais na sociedade de hoje, que trabalha muito a questão do self, né? Uhum. Cara, eu posso, eu consigo, eu faço, eu realizo, nananana. Mas daí quando tu começa a aprofundar na palavra, tu vê, pô, cada homem, cada mulher, cada pessoa, cada história, que não foi por eles. Não foi pela força deles. Deus conduziu. Bom, Jonas é um dos maiores exemplos, né? Não vou pra Nínive. Não, tu vai. Uhum. Não, tu vai. Não vou, não, tu vai. Veio o peixe, engoliu ele, tu vai ou não vai? Tá bom, eu vou. E daí Deus faz, né? Isso aí foi uma coisa que você me falou, que me marcou. Não sei se você vai lembrar, mas você falou. Ou você faz por bem, ou tu faz por mal, que Deus vai fazer, dar um jeito de você fazer o que tem que ser feito. É isso aí. Então, Deus não negocia propósito, cara. eu ia até Isso é perguntar se você se inspira em alguém pra ter aflorado na fé, mas eu imagino que a resposta já veio na tua fala anterior, que muito é pra honrar também a vida do seu irmão que viveu muito isso. Com Ou- certeza. Ou tem uma outra pessoa que você se inspira, que você fala, você viu que preencher o vazio que você sentia era Deus queria preencher através de alguma outra coisa que te motivou, que te mexeu contigo nesse aspecto. Hoje eu vejo que é para honrar a vida do meu irmão, mas também para deixar um legado para o meu filho. Uhum. Porque eu quero que ele cresça vendo Jesus como um exemplo, entende? Que a gente vive numa sociedade onde os valores já são um pouco confusos, ao meu ponto de vista. E se eu não deixar isso transbordar na vida dele de uma forma que ele entenda o que é importante, o que é valoroso, ele vai se deixar levar pelos ambientes onde ele estiver inserido. Então, para mim, esse valor é um valor muito importante, tanto no sentido de
ele ter em que acreditar e eu fazer essa construção com ele, porque de nada adianta ele crescer numa família de berço cristão e ele não vê valor naquilo que eu acredito, porque senão ele só vai estar repetindo ritual e religião e enfim, sabe? Uhum. Fantástico, fantástico. E você me contou, né, em mais detalhes como é que foi essa trajetória da Sara e tudo mais, mas a gente não entrou no mérito do livro. Como é que foi escrever isso nesse tempo de parar, que você realmente foi obrigada a parar? O mundo parou, né? E conta um pouco da ação de Deus nessa trajetória, como é que foi escrever isso e aplicar ele ainda atual no dia de hoje. Como é que foi isso? Então, Diego, o livro Tempo de Parar, Tempo de Agir, ele é um livro, eu digo, super atual, porque lá em 2020, quando eu saí da instituição onde eu trabalhava e fui para a área de desenvolvimento humano, eu tive a oportunidade de escrever um dos capítulos junto com mais de 37 autores a nível nacional, onde no meu capítulo eu falo sobre o poder do tempo e como que o tempo mudou a minha vida. Então, no meu capítulo em específico, eu trago 6 chaves que fizeram como eu saí do lugar onde eu estava e me tornei a mulher que eu era naquele momento. E aí eu conto um pouquinho da história do que aconteceu com a minha mãe, dos problemas de saúde, enfim. Mas mais do que isso, a gente entender que vai ter momentos que a gente vai precisar parar. Seja por uma doença, seja por uma situação de trabalho, seja por um mover de Deus ali, ou a gente mesmo, né, decidir parar. E vai ter momentos que a gente vai ter que agir, entendendo que esse agir é a gente querer fazer diferente, e não só pela força do nosso braço. Porque como você falou, tá tanto assim, eu sou, eu posso, eu quero, eu faço, vou lá fazer o que tem que ser feito. Só que muitas vezes as pessoas esquecem de olhar pra dentro, né? Em grande parte das vezes, né? Se você pudesse hoje ter uma conversa com a Simone lá dessa trajetória, onde parecia tudo escuro. O farol do carro tava até queimado, né? Porque a gente via até uns 5 metros pra frente ali. Tava queimado, não via nada. O que tu diria pra ela? Qual que seria... Se ela contratasse uma mentoria tua hoje, como é que seria essa mentoria com ela? Se fosse pra dar um conselho, Um Posso te conselho, dar um essa... conselho pra ela? Eu só diria pra ela continuar caminhando. Porque eu quis desistir muitas vezes. Eu cheguei a 136 quilos nessa jornada. eu ia te perguntar, porque eu vi a foto ali, eu ia perguntar qual que foi a virada. Eu cheguei a 136 quilos ali. Só que, mesmo com 136 quilos, casei de noiva, linda, maravilhosa. Tive um filho lindo, maravilhoso. Só que a minha chave só virou em 2023. Quando eu encontrei Jesus. Quando eu entendi que eu precisava ter uma vida sistêmica. Quando eu entendi que eu precisava me conectar com algo que chega, eu precisava olhar para mim de uma outra forma. Qual foi essa virada de chave exatamente? Foi essa questão do equilíbrio, do contato espiritual? O que foi assim? Aconteceu um acidente. Eu caí da escada de casa, eu tava mais ou menos a metade do patamar, meu filho foi subir a escada e eu não queria que ele caísse. Uhum. E aí tu imagina a cena, eu na metade do patamar da escada, meu filho subindo, eu subindo para pegar uma pessoa com 136 quilos, eu cheguei a pegar ele. Quando eu me viro, eu piso em falso. Quando eu piso em falso, eu só vejo meu marido na frente, eu joguei o meu filho. Como o meu marido pegou meu filho, como que o meu filho não se machucou, como que tudo aconteceu, eu não sei te explicar. Eu rolei a escada e eu devo ter ficado pelo menos uns 6 meses sem andar direito de tanta dor. Eu chorava todas as noites de dor. E eu dizia, Deus, eu não quero mais viver essa vida. Eu não consigo. Eu não quero mais isso pra mim. Eu não vou ver meu filho crescer, eu não consigo passar autoridade profissional, Uhum. eu não consigo ter uma vida saudável com meu marido, eu não consigo mais. Até que um dia eu disse, chega.
chega, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Doeu tanto, física e espiritualmente, que eu disse, eu não aguento mais. E aí eu já tinha feito muitas dietas, tudo que tu pode imaginar eu já tinha feito. E aí eu decidi que eu ia viver o processo da cirurgia bariátrica. Só que aí quando a gente fala de cirurgia bariátrica, o que a gente vê? É o caminho mais fácil. Só que não é. Só que não é. A gente precisa estar preparado aqui. E aí eu fui atrás, fiz todo o processo, aí comecei a mudar minha alimentação, fiz o acompanhamento todo pelo SUS, né? Aqui na cidade. E um processo que demoraria de 2 a 3 anos, eu dei entrada em setembro de 2023, fui chamado para a primeira consulta no dia 16 de janeiro de 2024 e operei no dia 24 de julho Uhum. de 2024. Completamente fora da expectativa normal. Totalmente. Tendo emagrecido 12 quilos para cirurgia, porque isso era um pré-requisito. Uhum. Então, ali eu entendi que se eu podia dizer sim para mim, Deus também ia dizer sim para mim. E aí ele foi me dando forças, porque eu tinha medo de passar pelo processo cirúrgico. Uhum. Só que eu não falava para as pessoas que eu tinha medo. Porque se as pessoas já não estavam, na sua maioria, apoiando viver o processo, como que eu ia falar que eu tinha medo? E ali ele foi me forjando. Aqui, filha, calma. Se eu te dei, eu vou te sustentar. Tá lá na Bíblia. Se eu te dei, eu vou sustentar. E aí fiz o processo cirúrgico, passei por vários desafios. Só que deu tudo certo. No sentido de eu consegui passar pelo processo. E aí, mais ou menos há 8 meses que eu fiz a cirurgia, eu comecei a ter problema na vesícula. Tive que passar por um outro procedimento cirúrgico. Porque eu pensei, não, agora tá tudo certo, né? Então eu vou passar por um outro procedimento cirúrgico. E aí agora fazem 3 meses que eu vivi um segundo procedimento cirúrgico para retirada da vesícula. E aí sim, nesse procedimento, Deus testou a minha fé. Porque eu tinha certeza que na complicação dessa segunda cirurgia eu não ia voltar para casa. Eu ganhei uma alergia ao gás. Eu não sei explicar tecnicamente, Uhum. mas eu ganhei uma alergia ao gás porque foi uma cirurgia por vídeo, essa segunda. E ela inflamou um nervo. Isso, pelo que o médico explicou na época, acontece 1 em 1000 pessoas, né? Do procedimento ali. E eu fiquei 25 dias com dor. 25 dias com dor. No 25º dia, eu disse, não, batendo um papo com Deus, assim, orando, disse, Deus, tira de mim, porque eu já não sei mais o que fazer. Porque, mas, ó, pode ficar 1 mês, como pode ficar 6 meses com dor. Não tem, é até o nervo desinflamar. Não tem como é que eu vou dizer? Não tem uma métrica pra te Uhum. dizer, ó, vai fazer isso, vai passar. Porque é raro, mas pode acontecer. Situações pra questionar Deus não faltaram na vida, né? É. E aí eu disse, não, vou parar de tomar o remédio. Morrendo de dor, vou parar de tomar o remédio. Vai passar. Aí minha mãe dizia assim, filha, vai pro hospital, tu tem que ser internado. Eu disse, não vou. Não vou, mas não vou. Já tinha, todo mundo disse, vai, tu vai morrer, tu vai... Não vou, vai passar. E assim fiquei. 20 e poucos dias. Tirei o remédio, 3 dias depois eu não tinha mais dor. Uau. Explica. Não tem explicação. Se isso não é Deus, Na verdade tem, né? Deus. A explicação. é. Sabedoria humana não consegue explicar a sabedoria divina, né? É que Deus é ilógico, né? Ele mesmo fala, o último será o primeiro, o menor será o maior. Todas as vezes. Só o fato de você tentar entender Deus já fica surtado já. Não tem como. É isso aí. Outro dia a gente teve um bate-papo teológico aqui, trouxe alguns teólogos, né, pra trocar uma ideia sobre a Trindade. Meu, aí é doideira. Aí tu sai daqui fritando e não chega a conclusão nenhuma, porque não tem como. Imagina. Se a gente tivesse a conclusão, não seria Deus. Não seria Deus, Não seria exatamente. Deus. A gente ia entrar em heresia, né? Cruz, credo. Mas, Simone, conta um pouco pra gente nessa trajetória, né? Como é que tu foi chegar a mentora de transição de carreira nesse bolo todo?
Quem escuta, né, esses desafios todos pensa, mas como é que ela foi parar ali, né? Pois é, a minha pergunta é justamente essa. Então, de formação, Anderson, eu sou formada, a minha primeira formação é na área de TI. Então, quem olha para mim já pensa, meu Deus, não tem nada a ver com TI, né? Formada em sistemas de informação. Depois eu fiz a minha especialização na área de gestão empresarial. E aí, por conta dessas formações, eu comecei a lecionar na área de tutoria, enfim. Vivi a minha jornada na gestão, coordenação do EAD, depois na gestão de uma grande instituição de ensino superior. E aí, quando eu entrei em 2016 para o desenvolvimento humano, eu fazia em paralelo Uhum. a minha carreira CLT. Só que lá já ardia no meu coração. Deus já falava assim, filha, é pessoas. Só que a minha formação é tecnológica. É completamente. A TI mesmo, né? Dados, lógica, computador, Aham. sala fechada, uma tela e deu, É né? isso aí. Mas ali Deus já dizia assim, filha, é pessoas? Tá, mas eu vou tentar fazer os dois, né? Tá bom. Diametralmente oposto. Imagina o esforço. Imagina o esforço. E aí, ali eu fui construindo esse primeiro passo, né? Em meados de 16 para 17, nasceu o sonho no meu coração de ter um Instituto de Desenvolvimento Humano. Que hoje é a minha empresa de desenvolvimento. Só que, ao longo desse processo, em 2023, quando eu estava nessa segunda instituição de ensino superior, que eu disse, não, chega, eu vou virar a chave aqui, vou viver do meu instituto, saí dessa segunda instituição, abri o meu negócio, abri a minha empresa, mas mesmo já atuando em paralelo desde 2016, comecei a atuar como coaching. Ainda era mato, esse mundo aí, né? Uhum. E aí eu entendi que não era isso. Comecei a fazer umas mentorias, contratei uns mentores. E eu comecei a criar um método para falar sobre tempo, porque eu já tinha falado sobre tempo. Só que uma pessoa que não tem tempo, ela compra tempo? Compra. Porque ela não tem tempo para parar para ter tempo. Então, Uhum. resumindo assim. E aí eu comecei a olhar para minha essência. Finalzinho de 2023. Percebe que tudo começou em 2023? Uhum. Vamos olhar para cá. Qual é a minha história? Qual é o meu diferencial? O que eu sei de fazer muito bom? Todos os anos que eu trabalhei na área de educação, o que eu ajudei as pessoas? A se recolocarem profissionalmente, a construírem as suas carreiras. Então, opa, olha para cá. Se eu conseguir fazer tudo isso com a minha carreira, se eu conseguir ajudar tantas pessoas a se colocarem nas suas carreiras, se descobrirem aonde gostavam, então tem algo aqui que é só meu. E aí eu comecei a desenvolver um método baseado no que eu já tinha vivido, no que deu certo, no que não deu certo, e comecei a vender e aplicar. E aí, nesse vender e aplicar, minhas mentoradas começaram a ter resultado. Eu disse, opa, é aqui. Então, aqui tá dando resultado. Então, eu criei um método chamado Bússola Empreendedora, onde eu faço o quê? Eu ajudo essas mulheres a saírem do CLT e abrirem o seu próprio negócio. A estruturarem esse seu negócio. E ali me tornei mentora de transição de carreira. Porque eu comecei a entender que eu poderia trabalhar com desenvolvimento humano, poderia dar tempo para elas, mas baseado na minha história, na minha essência, que é o meu diferencial. Porque hoje é o que eu faço de muito bom, baseado em todas as formações e na experiência profissional que eu tenho. E aí, de lá para cá, hoje já são mais de 100 mentoradas a nível de Brasil. Então, hoje São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Santa Catarina, Paraná, que eu atendi de forma online e hoje também presencial por conta do escritório, que viveram e ainda vivem essa transformação, essa jornada de transição de carreira e que estão conquistando a tão sonhada liberdade financeira, que a gente falando assim não é tangível, Uhum. mas olhando para a liberdade, né, mostrando para elas que elas podem ter tempo para aproveitarem a família, podem ter tempo para se conectar com Deus, podem ter tempo para aproveitar esse tão sonhado dinheiro que geralmente se espera quando se faz uma transição de carreira, mas que também essa transição de carreira pode ser leve. E aí hoje eu levo a mentoria de transição de carreira, o que eu faço, como uma missão no sentido de mostrar para ela que ela não precisa ficar 20 horas dentro de um trabalho para conquistar aquilo que ela quer. Que ela pode ter tempo para todas as áreas da vida dela. Baseado num método que eu desenvolvi, que ela pode aplicar na vida dela e nos negócios dela.
Fantástico. Porque transição de carreira no mundo empresarial, desde o se a gente já vê empresários que têm muito tempo de carreira, né, muito tempo de empresa, trabalhando 24 horas por dia, no início 24 horas é pouco, né? Então, fazer essa gestão desde o início, imagino que é desafiador tanto para a pessoa aplicar, quanto para ensinar, quanto para perpetuar durante o tempo. Ou não é essa a percepção? É desafiador. Quando não se tem um método, é desafiador realmente. Eu já fui essa pessoa que já trabalhou de 16 a 20 horas por dia, tanto que eu vim até um burnout. Uhum. Então, assim, eu sei os dois lados, né? O lado da dor da pior forma, como hoje. Hoje eu tenho um negócio e eu digo pra ti assim, eu me dedico ao meu negócio, mas eu não deixo de me dedicar a Deus, eu não me deixo de me dedicar à minha família, eu não deixo de dedicar ao meu filho, porque eu entendi aonde muda o jogo. E é isso que eu aplico com elas. Quantas que estão comigo lá no processo de mentoria e vivem o método e depois de 1 mês, 2 meses, conseguem trabalhar 10 horas, que trabalhavam 16, 17 horas. Trabalham 10 horas. Sempre vai ter que ter uma dedicação. Não tô dizendo aqui que todo mundo vai ganhar dinheiro sem fazer nada. Não é por aí. Não é o jogo do tigrinho. Não é o jogo tigrinho, pelo amor de Deus. Mas é o sentido de mostrar para elas que a vida pode ter uma leveza. Que elas conseguem ter resultado tendo uma leveza, entende? Fantástico, fantástico. E você leva Deus pra dentro da tua mentoria? Sim. Indiretamente ou diretamente? Eu diria que os dois. Os dois? Tem momentos que elas têm encontros onde elas vão ter essa conexão, né? Mas indiretamente ele sempre tá lá. Indireto não tem como fugir, né? Se tá Indire- contigo e tu tá lá, então tá junto. Indiretamente sempre vai estar lá. Porque tudo que eu faço eu consagro a ele. Então, eu entendo que antes de um atendimento, antes de uma palestra, antes de qualquer coisa que eu faça, eu oro para ele e peço para que ele coloque as melhores palavras na minha boca, que ele me dê o discernimento, porque eu tenho conhecimento, mas ele sabe o que eu preciso levar para lá. Ele sabe o que eu preciso conectar e de que forma conectar. Vou dar um exemplo para vocês. Semana passada aconteceu algo que me abalou muito. Eu tenho uma mentorada de Cuiabá que ela contratou minha mentoria em janeiro, sabendo que ela tinha câncer. Olhando para minha história, eu podia não ter aceito ela. Porque eu sabia do prognóstico dela. Só que, pelo contrário, eu decidi lutar ao lado dela para ela ter resultados. Ela viveu o processo de mentoria, a gente chegou a finalizar o processo e 1 semana depois da gente finalizar o processo, ela veio a óbito. Eu não cheguei a me despedir dela. Mas a perda dela me fez refletir o quanto mais pessoas precisam da minha mensagem. Que eu não posso deixar ninguém para trás. Que eu não posso deixar outras pessoas que talvez estão lá se sentindo estagnadas, cansadas, sem brilho onde elas estão trabalhando. Porque talvez ela só vai se conectar com Deus e só vai receber essa mensagem se ela viver o processo de transição de carreira. Entende? Talvez ela só vai entender que ela precisa ter uma identidade dela restaurada dentro do processo de transição de carreira. Quando eu falo de identidade restaurada, é também identidade com Deus. A gente é uma pessoa só, né? Então, tudo junto, né? Corpo, alma e espírito, mas familiar, profissional, social. É a Tudo questão influencia. de ter a sistematização da tua vida, né? Tudo bem alinhado e balanceado, né? Equilibrado, é. Mas tu falou uma coisa que é um fato numa das imersões que eu fiz. A gente falou muito sobre questão de identidade, né? E tu tocou nesse assunto algumas vezes, inclusive tu falou de ti mesma, quando tu te conheceu e quando as pessoas se conhecem, né? E eu acredito que essa tua mentorada aí, que hoje ela não tá mais conosco, mas tá com o pai em bom lugar. Se ela entendeu isso, ela já venceu dentro do processo, né? Porque eu vejo hoje que um dos maiores desafios dentro da sociedade é fazer o básico, que é tu saber quem tu és. Porque a sociedade hoje te diz muita coisa. Quem tu deve ser,
como tu deve ser, só que a gente começa a deixar nossa essência de lado. E esse jogo de identidade, de roubar a tua identidade, foi o que aconteceu desde a queda de Lúcifer do céu. Porque ele queria deturpar a identidade e poder, e foi quando começou a queda no jardim, foi o que ele quis fazer com Eva. Eva sabia quem era, Adão sabia quem era, a serpente chegou assim: por que tu não comes desse fruto? Ah, porque se eu comer eu vou morrer. Tu vai? Por quê? Daí plantou a dúvida. Ali começou a nascer a dúvida sobre a identidade de quem ela era. Ela sabia que era uma filha amada, só que o diabo quis falar pra ela que ela poderia ser Deus e ter o mesmo conhecimento, que foi o que aconteceu com Lúcifer, por isso que ele caiu. Ele quis se equiparar a Deus, botar o trono dele no mesmo lugar. Então eu vejo hoje, a gente vê a sociedade como ela é, redes sociais de diversas frentes, cara, séries, filmes, a grande mídia sempre distorcendo a tua identidade. Sempre trazendo, não, cara, eu tô começando a me conhecer, mas se tu for pra cá, não é mais interessante? Se tu fizer que nem o fulano fez, será que não vai ter o mesmo resultado? Por que tu não faz isso? Por que tu não faz aquilo? Por que eu tô contextualizando isso? Eu queria ouvir de ti, né, Simone, que é uma autoridade nesse assunto, que trabalha com mentoria. Eu já trabalhei dando mentoria também nessa área. Muito, e a gente vê muita gente fragmentada sem saber quem é. E como é que tu conduz essas mulheres a primeiro se conhecer? Porque se tu não sabe quem tu é que nem a velha história do barco, né? Qualquer evento, para qualquer lugar, qualquer porto serve. Agora, quando tu sabe quem tu é, sabe o teu destino, e o teu método tem no nome bússola, então ele vai apontar um norte. Como é que tu traz essa consciência para essas mulheres da sua verdadeira identidade? De quem elas são, né? Porque, como o Diego falou, direto ou indiretamente, tu vai ter que falar de Deus dentro desse processo, porque ele é o pai. E no final das contas, nossa identidade é de filho. Exato. Então, como é que tu consegue incutir isso nessas pessoas e reavivar elas para isso? Porque uma vez que tu sabe quem tu és, tu sabe para que tu estás aqui, que é cumprir o propósito. Então, conta um pouco pra gente sobre isso. Anderson, é muito interessante quando elas entram durante o processo. Qual é a tendência de quem quer mudar de carreira? A pessoa tá fazendo para conquistar algo. Então, quando eu não sei quem eu sou, qual é a minha tendência? Eu faço para ter muito algo. E aí, quando a gente aplica ferramentas dentro do método com elas, e elas começam a perceber que elas são aquela pessoa que está focada tanto no fazer e no ter, e se elas olham para elas, elas não sabem quem são, quando elas se descrevem no sentido de eu sou formada em sistemas, eu sou formada em administração, mas isso é o que tu faz. Uhum. Eu sou mentora de carreira, mas isso é o que tu faz. Quem verdadeiramente tu é? E aí tu começa a trazer clareza, que aí o que a gente faz no método? A gente busca clareza primeiro para ela. Para aquilo que ela gosta, aquilo que ela não gosta, o que é um valor importante, o que não é importante para ela. E acredite, é um momento para elas muito desafiador. Porque muitas vão olhar para si a primeira vez ali. Muitas não pararam nunca para olhar para saber quem eu sou. É uma das perguntas mais difíceis de responder, né? Muito difícil. Exato. Quem é você? A pessoa buga. Quem fez a terapia sabe. Primeiro que Sim. o psicólogo pergunta: É. quem é você? Eu sou fulano de tal, eu faço tal coisa, eu sou formado, mas responder quem tu é um desafio muito grande. Isso. E aí, dentro do processo, a gente tem um momento que a gente chama de momento diagnóstico, onde elas fazem esse diagnóstico, que é o quê? Primeiro, entender se elas estão no momento do ser, que são quem elas realmente são, Uhum. se elas estão no momento do fazer, se é aquela pessoa que está fazendo para conquistar, ou se elas estão no momento do ter. E aí, quando elas olham para aquele diagnóstico, elas percebem que elas estão ou no fazer ou no ter, elas não conseguem identificar quem elas são. Por quê? Se ela se descreve que ela é a formação que ela tem, o emprego que ela tem, o carro que ela comprou, e ela não consegue nem ver que ela é, às vezes, casada, que ela é mãe, que ela é filha amada de Deus, aí ela começa um processo retroativo, que é o quê? Olhar para dentro. Que aí é onde a gente instiga através de ferramentas ela olhar para dentro dela, ela começar a anotar o que ela gosta, o que ela não gosta. Eu tenho uma mentorada que ela é de São Paulo, ela tem um cargo até um tanto relevante na área de saúde,
E aí, numa dessas ferramentas que a gente aplicou, eu falei assim pra ela, mas quem tu és? Eu não sei quem eu sou. Isso é muito difícil, eu sei que eu faço isso, isso e isso. E aí, nesse mover, numa próxima sessão, quando ela trouxe esse mover de volta, essa ferramenta de volta, ela trouxe, meu Deus, como isso foi esclarecedor. No sentido de, eu passei 40 anos da minha vida numa caixinha, Uhum. frase dela, numa caixinha, me adaptando ao que o meu ex-esposo falava, me adaptando ao que a minha mãe falava, me adaptando ao que o meu chefe falava. E eu não sabia que eu gostava de sair para comer um sushi, por exemplo. Não sabia que eu gostava de viajar. Porque eu achava que eu não gostava. Que as outras pessoas não gostavam. Ela foi se moldando ao ambiente. Exato. E aí ela começou a perceber nisso que ela foi se moldando. Tanto que ela enchia as agendas dela aos finais de semana porque ela acreditava que ela precisava trabalhar muitas horas. Porque a história que ela contava sobre a vida dela era: eu não gosto de viajar, eu posso fazer hora extra, eu não gosto de viajar. Eu não gosto de sair com as minhas amigas. Se você não sabe, se você não diz e não sabe quem você é, as outras pessoas vão dizer quem você é. Exato. E aí, nesse processo de autoconhecimento dentro do método, ela fez o quê? Ela começou a entender o que ela gostava. Então, se agora eu começo a entender o que eu gosto, eu começo a entender quem eu sou. Se eu sou... Porque ela não sabia nem dizer se ela era uma pessoa divertida ou não. Porque ela só disse, não, isso eu não gosto. Isso não. Mas tu tentou? Tu viveu esse processo? Tu viveu isso? Então, assim, ela começou a viver dentro do processo de mentoria essa jornada. E hoje ela é uma pessoa que trabalha de segunda a quinta. E fatura muito mais do que antes. Porque ela não tinha consciência de quem ela era. E aí ela fazia o quê? Ela lotava a agenda dela pra achar que ela era produtiva. Tinha que se ocupar, né? Uhum. E aí, muitas vezes não, na maioria delas, quando elas resgatam a identidade delas, quando elas entendem que elas são, ó, o resultado vem muito rápido. Porque é o ser, fazer e ter, né? Não dá pra inverter. Exatamente. O ser é a base da pirâmide. E aí, quando elas entendem que elas são, elas fazem na intensidade certa, na velocidade certa, e elas conquistam no momento certo. Só que antes de ter essa clareza, a pirâmide está invertida, né? Dentro de todo esse processo, assim, qual tu pode dizer assim, que é o maior desafio para trazer essa clareza para essas mulheres que tu trabalha? Por enquanto, são mulheres, né? Por enquanto são mulheres. Digo que eu tenho hoje informação na mão, né? É uma informação privilegiada. Por enquanto. Quem sabe que a partir de hoje são todos, né? Vai que. Por que que não? Por que não? Se for vontade de Deus, A gente diz amém. estamos prontos, é isso aí. Eu acho que o maior desafio, Anderson, dentro desse processo, para elas terem essa clareza de identidade, não sei se eu me fiz entender, se eu entendi bem a tua pergunta. Exato. O primeiro passo é elas se permitirem olhar para isso. Porque qual é a tendência no primeiro momento quando a gente faz elas olharem? Elas quererem fugir. Porque a gente tem que olhar para algo que a gente não tem clareza dói. Perceber que a vida toda a gente tava numa caixinha, que a gente tava numa gavetinha. Eu, por muitos anos da minha vida, vivi numa gavetinha onde todo mundo dizia que eu era obesa, que eu era gorda. Só que hoje, a minha gavetinha, antes de eu entender a minha identidade, era o quê? A minha gordura era pra me proteger. Sim. Total. Entende? Então, a mesma coisa, elas dentro do processo. Quando elas têm que olhar para aquilo e elas não se sentem preparadas, eu acho que a procrastinação que elas geram ali é o maior desafio. Porque as que não têm resultado é porque elas não conseguem olhar para elas. E tu te mantém na famigerada zona de conforto, né? Exato. Exatamente. Tem algum caso, algum case, né? Como dizem que a É palavra chique, né, cara? algum case que você pode falar pra nós que foi um case do sucesso, que você se sente feliz, assim, pô, isso aqui foi acontecer, vi de perto e hoje de bater palmas e tal, de comemorar junto, um case de sucesso. Olha, eu poderia te citar inúmeros cases de sucesso aí, né? Hoje,
Ah, os maiores resultados que as minhas mentoradas têm dentro do processo de transição de carreira e mentoria, principalmente além da transição, é o aumento de faturamento delas, né? A tendência, quando elas entram dentro do processo de mentoria, elas entendem esse jogo da identidade, começam a aplicar o passo a passo do método, o valor que elas investem na mentoria, elas tiram em menos de 3 meses. Então, é um retorno muito rápido, né? Hoje eu vou citar uma mentorada minha que em 40 dias ela aumentou o faturamento dela. Ela transitou a carreira dela, porque até então ela tinha uma loja de semijoias que era só de forma online, e hoje ela tem um espaço físico. Ah, eu sei quem é. Sabe quem é, né? A hora que ela vê esse podcast, ela já vai fazer o recorde. E aí, ela, em 40 dias, ela aumentou o faturamento dela, ela se reposicionou. Hoje ela trabalha com consultoria de imagem e tem o espaço físico. Então, assim, em 40 dias aplicando o método, ela conseguiu isso tudo. Então, a Cláudia Fernanda, ela é proprietária da Coisa Fina Semijoias. Ela está no processo aí de mentoria comigo há 3 meses. Vai fechar 3 meses agora, mas quando a gente bateu a marca dos 40 dias, ela estava inaugurando o espaço físico dela, onde ela atua com consultoria de imagem e outros serviços ali na área da consultoria. E tem o espaço da questão das semijoias que ela também tem lá. Então, assim, olhando para o posicionamento dela lá de trás, quem trabalhava em home office, entendeu como o método funciona, aplicou tudo, hoje, totalmente diferente da mulher de 3 meses atrás. E citando um exemplo prático daqui, né? De alguém que é conhecido aqui. Acho que realmente a Cláudia é perceptível a mudança dela e como é que é? Coincidentemente, não, cristocência, ela também tá nessa busca de Deus e tudo mais, crescendo de uma forma bem, bem bacana. E é bonito de ver, né? A pessoa, poxa, você sente se a pessoa, não, ela se encontrou. Se perguntar quem é, ela vai saber quem é, não tá perdida. Eu tava justamente essa semana questionando, conversando com um amigo meu que muitas vezes quando você não sabe quem você é e tenta se moldar aquilo que é bonito do mercado, você fica desconfortável, não transmite da forma correta e acaba, às vezes, espantando ao invés de aproximar. Principalmente nas redes sociais, né? Vai gravar um conteúdo pra rede social, alguma coisa e você não sabe quem você é. Então você vai tentar ser alguém que você não é. Vai tentar ser aquilo que dizem que você deveria ser e as coisas não se encaixam, você faz uma coisa que não fica bacana. É quando você larga tudo e fala, quer saber? Vou fazer do jeito que eu sempre quis fazer, aí as coisas começam a fluir. Né? Começam a fluir de forma mais fácil. Isso é muito fantástico. Isso é um grande desafio, porque na era dos influencers, né? O próprio nome já diz, né? É o que mais tem, né? Tu começa a ser bombardeado de informação, tendência, tu tem que estar dentro daquelas tendências e se mover em favor daquelas tendências, e daí tu vai perdendo cada vez. Será que eu gosto disso mesmo? Ah, mas tá todo mundo indo pra cá, então eu tenho que fazer também, porque senão daqui a pouco o pessoal não fala mais comigo, eu não vou ter mais assunto, ou não vou estar posicionado no mercado. E um grande empresário amigo meu me falou uma frase outro dia que fez muito sentido pra mim, que ele falou assim, ó, acho que até comentei com o Diego, se eu não me engano, até falei no último podcast, que ele diz o seguinte, até peço desculpas se estou sendo redundante, mas essa frase ela faz muito sentido realmente pra mim, e ele me disse assim, ó, será que o verdadeiro ponto de evolução do ser humano não é quando ele tomar conta que ele tem que parar de evoluir? Uau, não E eu falei, falou isso pô, não. isso aí pra mim fez muito sentido, porque hoje em dia o que acontece? Aí eu vou trazer pro contexto bíblico, né? Sempre vou falar disso porque é o livro absoluto, né? O Codex Regius da nossa vida. E esse livro Gastou, fala... né? Codex Regius. É, o máximo. Tem que anotar pra pesquisar. Ele isso fala que o quê? No final, o amor de muitos vai se esfriar. Né? Pai vai se voltar contra filho, filha contra mãe, por causa de ideias, conceitos. O próprio Cristo falou, né? Eu não vim para trazer união, eu vim para trazer divisão. Para que as pessoas começassem a se posicionar dentro da mensagem, né? Porque aqueles que não creem iriam acabar entrando em divisão com aqueles que creem. Tu teria que manter uma posição até no final. E tu vê hoje, né, nessa era de tanta, não vou dizer informação, é muito mais desinformação do que informação de fato. Tu começa a te perder nesses contextos. Informação rasa
né? Informação rasa. Também, assim, ó, Especialistas de chat GPT. tu mal recebeu uma informação, tu não te aprofundou nela, já tem outra. Então tu vai, né, te moldando aquilo e aspas que tu nem consegue, tu tem que se adaptar tão rápido. E quando o cara falou essa frase pra mim, eu falei, pô, cara, faz todo sentido. Porque se tu olha hoje, né, tu pode pegar a pessoa mais cosmopolita que existe na face da Terra. Pô, o cara que ama São Paulo 24 horas por dia, loucura, tal. Tu pega esse cara, bota assim, ó, um dia numa fazenda, num sítio, no mar, depois tu pergunta pra ele, cara, onde é que tu se sentiu melhor? Não tem. A resposta é absoluta. Vai ser no silêncio, vai ser na paz, vai ser na tranquilidade, porque é o lugar que estás mais perto de Deus. Porque Deus não é um Deus de confusão, não é um Deus de barulho, não é um Deus de multi-informação, é um Deus de silêncio. É um Deus de tranquilidade, é um Deus de formas puras, porque a gente... Olha só como isso é profundo. Agora eu vou ter o meu devaneio aqui, né, cara? Porque eu vou conjecturar aqui dentro, né, dos meus devaneios criativos. Vamos botar dessa forma. Tu pega assim, ó. Às vezes eu sento lá na minha janela e fico voando assim, né? Falando com Deus, né? Sei lá, trocando a ideia com ele, filosofando. Um dia ele parou comigo assim, ó, sentado na cadeira, que eu tenho 2 cadeiras na minha sala, uma mesinha onde eu boto minha Bíblia e meu café. Ele tá sentado ali comigo, a gente tá trocando uma ideia. Daí ele falou pra mim assim, Anderson, olha pela janela. Eu olhei. Tá vendo todos esses prédios? Toda essa cidade aqui na tua frente? Tô. Quem é que construiu isso? Ah, a gente? Pois é. Quando tu olha pra tudo isso, o que tu sente? Ah, eu sinto uma certa frieza. Tu vê como as formas elas são retas, são frias. Agora, tu já viu essa minha obra? Olha aquelas montanhas lá atrás. Não é mais fluido, não é mais leve, não é mais verde, não é mais vivo? É. Por que tu acha que o ser humano ele é tão influenciado dentro do meio urbano, às vezes tão triste, tão estressado? Porque não é uma coisa que a minha mão diretamente está agindo. Eu dei o conhecimento para vocês, vocês construíram. Mas o que vocês vivem dentro desse conglomerado? Vocês construíram isso para quem? Para nós? Pois é, e onde é que estou eu? Daí quando tu vai por uma praça que tu bota o pé na grama, tu te sente muito melhor automaticamente. Vendo aquele verde, vendo uma árvore que não tem uma forma retilínea uniforme. Entende? E Deus é assim. Ele tem a ordem dentro do caos. Onde tu não tem aquela selva de pedra, onde não tem a mão humana, é muito melhor. Eu acho que eu falei pra ti a última vez que eu viajei pra Cambará, lá no Rio Grande do Sul, que eu vou muito pra lá, eu vou há 10 anos pra lá. Eu fiz uma coisa que eu sempre faço. Eu saí de onde eu tava e fui ver o pôr do sol, que é um dos pôr do sol mais incríveis da minha vida. Se Deus me oportunizar, eu quero um dia morrer vendo aquilo lá, porque é fantástico. Eu sentei, cara, numa beira de uma cerca de madeira caindo assim aos pedaços pra ver o pôr do sol. E lá onde eu tava, a única coisa que tinha era uma casa. E Deus falou pra mim assim, Anderson, pensa uma coisa comigo. O que tu estás vendo agora não tinha um barulho de nada. O que tu estás vendo, o que tu estás ouvindo é exatamente o mesmo som, é a mesma imagem quando eu criei tudo. Eu falei, uau. Não tinha mão de ser humano naquele lugar. Tinha uma casinha ali no meio de uma vastidão intocada. Cada árvore no seu devido lugar, o pasto no seu devido lugar, a cachoeira correndo do lado e o pleno silêncio. Daí, naquele momento, eu entendi aquele sentido da frase, o quanto o silêncio é ensurdecedor. Só queria viver aquele momento assim eternamente. E nesses locais a gente se sente tão próximo de Deus. Ele fala tanto pra gente, por quê? Porque deixa de existir distração. Tu não tem um telefone na mão, tu não tem um cachorro latindo, tu não tem um carro passando, tu não tem o burburinho das coisas à tua volta. E daí eu me pego pensando, né? A gente está sendo o próprio agente da nossa decadência, vamos botar dessa forma. O barulho do dia a dia é tão forte que lembra aí quando acaba a energia em casa. Que fica aquele silêncio. Só o fato de a energia elétrica estar correndo pelos fios parece que faz barulho. Né? Acaba fica aquele silêncio. A gente não é mais acostumado a vivenciar o silêncio, sabe? Parar. Como tu falou. Parar. Ficar assim, um tempo parado. Cara, fica assim, ó. Fica 15 minutos parado, sem barulho, sem fazer nada. A gente não consegue. Porque pra gente tem que estar fazendo alguma coisa. Se a gente tá parado, a gente tá se sentindo culpado. Meu, quantas pessoas eu converso que é assim? Hoje em dia, tipo, não, cara, eu não posso relaxar, não. É porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Cara, mas tem mesmo. Por que tem que fazer? Não sei. Tem que fazer. Tava conversando com uma pessoa hoje sobre isso.
É um colega meu que ele entra no horário do almoço, 1 hora, ele volta às 3 da tarde, né? Que a gente reveza entre os vendedores ali na loja. Daí, tipo assim, cara, eu vou descansar, mas, pô, eu não posso. Porque, meu Deus, se eu parar 2 horas... Cara, mas eu tenho almoço... mas, meu Deus, eu tenho que fazer. Se eu não parar... E sabe? Então, mas por que isso, cara? Mas não tô sendo produtivo e tal. Pô, como assim? Isso é muito incutido hoje, né? Na gente, no dia a dia. E cheguei nesse assunto agora, não sei nem porquê, mas enfim, tava falando ali do fim e tal. Mas... é porque Deus, eu vejo que quando Ele quer conversar conosco... E isso assim, como eu falei, eu tô há 1 ano sentando aqui nessa cadeira, conversando com várias pessoas diferentes, que todas elas foi exatamente da mesma forma. Quando Deus quer falar com alguém e quer usar, Ele te arranca de tudo, Ele te para, Ele te leva para um lugar de silêncio, às vezes em meio à dor. Em grande parte dos testemunhos foi A assim. maioria, né? Comigo não foi diferente. O Diego, na transição dele, também sabe. E Deus te bota naquele lugar para te botar num local onde a única coisa que tu possa fazer é ouvir Ele. Porque Deus é especialista em te botar no fundo do poço. Porque quando tá lá só tem um lugar para olhar. Para cima. Sempre vai ter uma mão estendida. Só que tu tem que fazer a tua parte também de esticar e pegar aquela mão. Mas dizer assim, ó, beleza, agora eu entrego. Tu me trouxe aqui, eu entendi, eu ouvi, agora me guia e faz acontecer. Mas como a gente conversou aqui anteriormente, né? Hoje, dentro da nossa sociedade tal como é, sempre tu pega a mão, tu vai, mas a cordinha tá aqui, né? Segurando para fazer as coisas do meu jeito. E vencer isso é uma batalha diária, né? Todo dia tu tem que acordar, morrer para ti mesmo e continuar. Porque a gente acha assim, aceitei a Cristo, entendi, então agora mudou. Daqui para frente vai ser sempre diferente. E não vai. Se a gente não fizer todo dia da mesma forma, tendo a consciência disso... E nesse processo de mentoria, de coach, né, eu vejo muito isso, eu acho muito legal, um universo extremamente fascinante, porque é trazer sempre para autoconsciência o aqui e o agora, né? Fala muito disso, né? Do mindfulness, né? Do momento, viver o agora. E muitas vezes a gente tá no agora pensando ou muito lá para trás, ou muito lá para frente, então tá vivendo na depressão ou na ansiedade, mas esquece desse momento e tá aqui ativamente, né? Uma oração que eu fiz para Deus eu fiz e faço, né? Porque eu não sou super-homem, eu não consegui isso ainda. Eu falo para ele assim, ó, Pai, me dá consciência que eu tô contigo o tempo inteiro. A todo momento eu lembrar de ti, independente. Vou almoçar, não. Deus tá aqui e eu tô aqui com ele. Tô trabalhando, tô enfrentando uma dificuldade, tô numa negociação muito difícil. Não, Deus tá aqui o tempo inteiro. E às vezes a gente se deixa levar, né? Pela minha técnica, pela minha habilidade, o que eu consigo, o que eu não consigo, o ChatGPT joga negociação, me passa uma informação. Só que, como tu falou, a gente tem que consagrar tudo para ele, a todo momento. E essa consciência eu vejo que é um grande desafio, por causa da situação que o Diego também pontuou, né, cara? As informações muito rasas e muito rápido. Hoje o hype é IA, se tu não tiver IA, tu tá fora do mercado. Mas será que tá? Entende? Tu tem que ter, hoje a empresa tem que ter, hoje tem que ter assistente virtual, a gente sabe, o pessoal fala, mas será que tem? Até quando vai ter que ter? Quanta coisa que tinha já mudou? Então eu me pego pensando muito nisso, né? E acho que a gente nunca esteve tão perto, né, da volta de Jesus, porque a gente vê o mundo do jeito que as coisas estão, as falas, os diálogos, as brigas, tanto no governo, quanto na economia, quanto nas ruas. E a gente vê hoje efetivamente, né, pai contra filho, filho contra pai, mãe, e é uma briga muito grande hoje dentro do nosso cenário. Mas enfim, eu quero dizer que para mim, né, foi uma honra ouvir a tua história. Tô impressionado, uma pessoa assim com 2 anos de caminhada, o que tu já realizou e que Deus realizou através da tua vida. Louvo a Deus por isso, né? Que esse processo aí que tu esteja vivendo cresça cada vez mais. O Diego já deu spoiler, né? Então se for atender homens também, ó, fica a dica, porque eu acho isso muito importante. A gente precisa, como fala o apóstolo André, né, da igreja a qual eu faço parte, que a gente tem que ter pontas de lança. Pessoas que estejam à frente, direcionando, ajudando outros a transicionar. A gente sabe que tem pessoas que não nasceram para empreender. Não é todo mundo que nasceu para empreender. Cada um tem o seu papel dentro da sociedade. Não adianta a gente querer se iludir e achar que vai mudar o mundo inteiro, porque não vai, mas vai mudar as pessoas que Deus quer que a gente mude. E
ter hoje uma pessoa aqui como tu, Simone, que se posicionou, tomou conta do teu chamado, do teu propósito, tá se movendo em favor dele, e já são mais de 100 mulheres, tu comentou? Uhum. Mentoradas em 3 anos? Hoje já são mais de 100 mulheres envolvidas e transicionadas na carreira. E o Diego deu spoiler aí, mas é que... Se não podia brigar com ele, eu não sabia de nada. Mas agora eu já vou falar, né? Já vou dar o spoiler aqui, então. Existe um papo aí com Deus. Deus está preparando algo muito especial e eu acho que tudo são momentos, né? Durante essa jornada toda eu atendi só mulheres. Vai haver um novo posicionamento agora, tanto para homens quanto para mulheres, porque eu entendo que Deus tem algo também aí. Uhum. Tem homens precisando disso, né? Então, já tem 2 homens aí que estão fazendo esse processo, que a gente está validando o método, porque eu entendo que aqui deu certo, quero validar aqui também. Justo. Para eu trazer essa credibilidade também, embora eu tenha certeza que funcione para ambos, que o método ele funciona. Talvez com pequenas adaptações, né? Mas, É enfim. porque a mente do homem ela funciona um pouquinho diferente Mais cabeça dura. da mulher. Eu acho que o homem ele é muito mais objetivo que a mulher. É mais prático, né? É mais prático, nesse sentido, assim. Mas hoje a gente já tem 2 pessoas que já estão aplicando o método e poucas semanas a gente já deve validar resultados. Então, muito em breve já devem ter vagas abertas para homens também. E se caso alguém que assistir tiver interesse, por que não entrar em contato, vir fazer uma conversa, enfim. Eu sempre, como eu falei antes, sempre tem um bate-papo lá com Deus. Ele vai colocar as pessoas certas na hora certa, no tempo certo. Nem tudo é só técnica de vendas. Não. Tudo é a mão dele dentro do processo. Que nem falou, se tu consagra pra ele e deixa realmente fazer... Solta, né? Toda a vida, minha esposa fala uma coisa que é muito real, né? É a males que vem pra bem. Às vezes a gente perde um cliente aqui ou não dá uma negociação pra que venha uma coisa muito boa ali na frente, né? Exato. E é assim. Eu ainda brinquei com o Diego numa das conversas que a gente teve. Eu disse assim, até a gente entender o nosso propósito e por que a gente tá vivendo o que a gente tá vivendo, a gente começa a entender até por que o nosso nome é escolhido do jeito que ele é escolhido. Simone, Isso é verdade. Simone significa ouvinte. O que uma mentora faz? Muito mais ouve do que fala. Cristina, aquela que é de Cristo. Então, olha só, ouvinte de Cristo. Então, assim, quando a gente começa a entender o nosso propósito, começa a entender por que o nosso nome foi escolhido, por que a gente viveu aquela trajetória, por que ele forjou a gente daquele jeito e as coisas começam a ficar mais fáceis. Tu és um dos mentorados, Diego? Tu és um dos mentorados? Não, só pra saber assim, né? Não, ainda não. Ah, não? Ah, tá. Ainda não, Opa, olha... já declarou, tá gravado. Não tem como voltar atrás. A gente não faz corte, tá? Só pra te avisar, infelizmente verdade, já né? foi pra ti. Não, Ou mas a felizmente. gente tá avançando na conversa justamente pra ver se encaixa e faz sentido pra ambas as partes, né? Pra ver. Porque é fantástico, né? E até uma pergunta que eu ia fazer lá atrás que eu aproveitei esse momento. Quando a gente fala de transição de carreira, a priori, a nível raso, a pessoa que tá no CLT decide empreender e de uma hora pra outra quer virar. Mas também tem aquelas pessoas que já estão empreendendo, mas ainda não mudaram a mente CLT. Existe realmente essa diferença pra ver se faz sentido mentoria, esse tipo de coisa, ou não? Hoje, dentro do meu programa de aceleração profissional, onde eu aplico a minha mentoria, que é com o método Bússola Empreendedor, eu atendo 2 públicos. A pessoa que que quer sair do CLT e empreender, e a pessoa que, assim, vou viver outra vida. Saiu do CLT, começou a empreender, mas não sabe o que vai fazer. Uhum. Porque tem muita gente que tá lá no CLT, tá com medo de sair daqui onde tá estagnado, tá cansado, não sente que vai mais crescer e vir pra cá. Da mesma forma como tem aquele que abandonou tudo, chutou o pau da barraca e agora não sabe como fazer. Que tem aquele empresidiário, que é o... Literalmente, que tá empreendendo, mas com a cabeça ainda de CLT, que... não, tem que... 8 horas eu tenho que estar lá dentro da empresa, 1 minuto a mais não pode e tal. Enfim, essa pessoa também precisa de uma transição de carreira mais emocional, imagino eu, né? Dentro do método, o que a gente aplica? A gente aplica 4 pilares para para esses 2 públicos, né? Tanto para quem quer transicionar e para quem está transicionando, está nesse processo de transição, começou, mas não sabe como continuar.
trabalhando habilidade e competência, né? Ativação de habilidade e competência, posicionamento e comunicação digital, criação de oferta irresistível e a escala do negócio. Então, a gente vai estruturar esse produto, vai estruturar esse negócio, vai estruturar esse serviço. Para quê? Para que seja um processo leve, para que ele não precise ficar batendo toda hora nas redes sociais. Me compre aqui, porque qual é a maior dor? Eu ter que aparecer, eu ter que vender o meu negócio, as pessoas terem que comprar de mim, o medo do julgamento, o medo meu, o que as pessoas vão pensar agora se eu não der certo quando eu empreender, né? Então, a gente vai desenvolver essas habilidades, vai fazer olhar para a identidade, vai trazer estratégia de como alavancar esse negócio, tornar esse negócio escalável. Para quê? Para que ela não tenha que trabalhar, ele não tenha que trabalhar 20 horas por dia. Para que aí, consequentemente, tenha tempo para Deus, tenha tempo para a família, tenha tempo para os filhos e possa viver, de fato, essa liberdade financeira, liberdade geográfica e liberdade de tempo que a gente tanto deseja, né? Sensacional. Mais alguma pergunta? Não tira as palavras da minha boca, já é a quinta vez que tu faz isso. Uma de cada vez, uma de muito cada alinhamento, vez. cara. Tu tá doido? Ó, o rapport dos dois. Não, aqui é uma doideira. Eu me dou por satisfeito, muito satisfeito, inclusive. Grata surpresa a tua vinda hoje aqui, para todos nós, inclusive, né? Com certeza, ó, Deucidência. Deucidência. Cristocidência, que a gente fala, né? É. E é muito legal porque, assim, eu já tentei, até em outro momento, né? O Diego ainda não fazia parte do podcast, trazer algumas mulheres, nunca fechou a agenda, nunca deu certo. Aí, ó, viu como é que são as coisas? Nada é por acaso. Nada é por acaso, nada é por acaso. Só que ele tentou, né? Não foi por falta de tentativa, então tá... Não, tentamos mesmo. Aconteceram várias situações, mas então, estamos aqui finalmente, né? Quebramos a barreira, agora a gente segue, né? Vai fazer um ensejo meio, só mulher. É isso aí, do mesmo jeito que vai vir homem pro lado de cá. Exatamente. Mas eu acho muito legal o trabalho de mentoria, porque como o Diego falou, pô, às vezes o cara vai empreender, não sabe o que fazer, tu ter alguém por perto que já vivenciou ajuda demais no processo. Porque um mentor nada mais é alguém que vai compartilhar a sua história, o que vivenciou seus erros e acertos, vai mostrar o caminho. Então, cara, eu já passei por isso, deu errado, então tu vais por aqui, tu, mitiga uma parte muito grande, né? Com então, certeza. tu ganha muito tempo, tu ganha muita tração nesse processo. Então, é algo que eu acho muito interessante. Como eu falei, eu trabalhei com mentoria por um tempo, até onde Deus disse vai, depois me tirou e me levou para outra área. E é muito gratificante. Eu acho que a maior parte desse trabalho, se não... Acredito que tu vais concordar comigo, não é pelo valor que a gente recebe, mas pela mudança que a gente gera na vida das pessoas. E quando tu vê isso, a maior gratificação que tem é tu ver assim, eu peguei a pessoa assim, a gente conversou, alinhei, olha o que ela conseguiu se tornar. Não, total. Isso é isso que eu acho extraordinário. E trazendo para o contexto da nossa fala, né, já que o podcast aqui é sobre Cristo, é sobre Deus, é o que ele quer de nós, né? Exato. É o propósito, né? Ele fez todo o caminho, ele mostrou o caminho, ele já pisou em tudo que tinha que pisar, já falou o que a gente tem que fazer para não passar pelas mesmas dores, para levar a gente para um outro lugar e ver a gente salvo. Então, no fim das contas, a gente só replica o que o nosso maior mentor já fez, né? Então, é fazer exatamente o que ele fez na vida das outras pessoas, o servir. Isso é incrível. Se a gente pudesse fazer isso sem cobrar, acredito que a gente faria. Mas hoje a gente precisa, a gente sabe, a sociedade é montada dessa forma, mas é gratificante só pelo fato de tu poder servir alguém de coração e tu ver que realmente tu fizeste uma diferença na vida daquela pessoa. Então isso eu acho muito, muito fantástico e eu quero te parabenizar e te encorajar a continuar cada vez mais. A gente sabe que o perrengue vem e se ele vem a gente sabe que tá no caminho certo. Quando tá dando tudo muito certo, alguma coisa tá muito errada. Isso é uma realidade, isso a gente já sabe. Então quando vem o perrengue é porque Deus falando assim, ó, tá, é aqui, então vamos ver se tu vai aguentar o culhão. Porque eu tenho uma coisinha melhor ali na frente, mas vamos lá. Como diz o David Goggins, né? Uma milha a mais. Sempre uma milha a mais. Eu tô cansado. Uma milha a mais. E continua. E eu sou muito feliz, né, por ver pessoas como tu, e a gente tem um contato com várias pessoas no dia a dia, principalmente aqui nessa mesa, que são realmente assim, instrumentos poderosos na mão de Deus para efetuar o servir. Né? Porque ele mesmo fala, né?
O maior é aquele que serve mais, aquele que busca mais desinteressadamente, a fim de trazer uma mudança, né? E que a nossa oração seja sempre, né? No nosso mover, no nosso dia a dia, a cada momento, que as pessoas vejam Cristo em nós, não através da fala, mas através dos atos. Das nossas ações, né? Exatamente, porque como tu falou hoje, tá muito em moda falar que tu é cristão, para vender. É o que mais tem. Hoje é o que mais vende. É o novo hype do momento. Agora, quando a pessoa vê, porque é o exemplo que arrasta. Falar, tu consegue falar, tu quando tiver uma boa dialética, uma boa oratória, tu consegue conduzir qualquer pessoa para qualquer lugar, mas se ela não começa a conduzir com as tuas ações, aí é um problema. E quando tu começa a agir, as pessoas olham para ti e falam, pô, tem alguma coisa diferente. Por que é tão diferente? Daí tu já tem uma brecha também para poder falar do amado, né? Falar de Cristo. É isso. E Você é sobre conhece isso. a árvore pelos frutos, né? Exatamente. Falar de Cristo é bom, mas e os frutos? Os frutos. Como é que é a pergunta que tu faz pra... Eu não peguei ela ainda. Simone, se você fosse dar um conselho para quem está nos assistindo hoje, para nossa audiência, tá? Qual seria o conselho que você daria? O meu conselho hoje seria, a primeira coisa é se conectar com Deus, consagrar a tua vida para Ele, você se permitir a olhar para a tua identidade, mas a tua identidade como filho e filha amada de Deus, e querer viver o processo. E nem sempre vai ser fácil, nem sempre vai ser do jeito que você quer. Muitas vezes você vai querer fazer pela força do teu braço. Mas eu posso te dizer que se Deus colocou na tua vida é porque Ele quer de ti, e se tu não fizer, Ele vai fazer. Por bem ou por mal vai acontecer. É isso aí. É isso mesmo. Diego, meu querido, Foi mais muito alguma bom. colocação? Não, fantástico. Obrigado, Simone, por ter aceitado o convite aí. Ficou na... será que é? Será que não é? Então deu tudo certo. Abri aí a porteira para as mulheres poder participar agora e fico feliz a gente fortalecer a amizade, fortalecer negócios e ter aceitado o convite aqui em cima da hora, sem nem saber quem que era o cara que tava do lado aqui. Esse doido. Esse doido. Mas é um doido e... Doido bem. É isso aí. Simone, se o pessoal quiser conhecer um pouco mais do teu trabalho, tá? Quiser entrar em contato contigo, quais são os meios? Pode entrar através do meu Instagram, que é simonedalbosco.eu. Lá vai ter meus contatos, meu WhatsApp, pode me seguir lá, pode me chamar no direct, que eu e minha equipe vamos entrar em contato, retornando. Inclusive, quem assistiu o podcast e entrar em contato lá pelo Instagram, no link da minha bio tem uma sessão de diagnóstico de carreira. Então, se a pessoa quiser participar de uma sessão de 30 minutos de diagnóstico de carreira, basta se inscrever lá e colocar lá que assistiu o podcast, que vai ganhar uma sessão de 30 minutos de diagnóstico totalmente gratuita. Pô, que bacana isso, gente. Olha aí, uma oportunidade, para crescer, sempre tem. Aqui, mais uma. Tem o GDN aqui, amanhã, né? Vai ao ar segunda, mas a gente tá gravando na quarta, amanhã, quinta-feira. Amanhã, quinta-feira. Vai estar ali o GDN mais uma vez. Mas você já conhece o projeto do Diego. O Diego já foi entrevistado aqui, já falou do GDN, que é um movimento que nasceu no coração dele, através da vontade de Deus, para servir pessoas através do network. Então, não percam a oportunidade de também fazer parte desse movimento. No mais, eu quero agradecer a todos vocês que estão conosco aqui, nos acompanhando mais uma vez. Lembrando que o Porta Estreita é um podcast evangelístico, a fim de compartilhar testemunhos de vida do que Deus faz na vida de pessoas, sejam elas empreendedoras ou não, sejam elas cristãs, católicas, enfim, a gente não defende bandeira nenhuma, a gente defende aquilo que Cristo prega, que é o amor, que é o servir os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Você viu um Pix aqui do lado, esse Pix é justamente para cumprir com esse propósito. A gente auxilia 2 ministérios na África, que é o Família e Missão e o Africa for Jesus, que é nada mais nada menos que famílias e pessoas que se moveram para o continente africano a fim de auxiliar órfãos e viúvas no meio daquela terra
que é tão necessitada. Então, se você tem interesse em conhecer um pouco mais desse projeto, pode acessar as redes sociais, o Africa for Jesus, Família e Missão. E se você sentir no coração de querer compartilhar, de auxiliar essas famílias lá no território africano, o Pix está aqui, é um Pix de ofertas, não fica nada para o programa. O nosso objetivo é a fim de auxiliar eles como um braço missional dentro da África. No mais, a gente quer agradecer, como sempre, o 77, o estúdio onde a gente grava aqui os nossos podcasts, o Grupo Vitória, que nos auxilia e nos possibilita estar aqui, e aguardamos vocês também no próximo episódio do Porta Estreita. E agora, né, para você conhecer um pouquinho mais a fundo esse projeto, nós vamos estar rodando um vídeo aqui mostrando, né, em detalhe um pouco mais do que acontece em território africano através do Africa for Jesus do Família e Missão. Nos vemos no próximo A Porta Estreita. Deus abençoe. Viver segundo a vontade de Deus é andarmos neste mundo como os seus filhos, como os seus embaixadores, revelando o que Ele é e não o que somos. Deixar a vida de Deus fluir através de nós, abrirmos mãos de nós mesmos, de nossa vontade, manter os nossos olhos nas atitudes do Senhor, no seu querer e na sua vontade, esvaziar de nós mesmos e nos encher do Espírito, deixar o Senhor crescer em nós, para que os nossos atos revelem o Deus que conhecemos. E vivemos a vontade do Pai em cada momento de nossa vida, em cada relacionamento, em cada contato, na forma que expressamos, no que falamos, no que revelamos, nas atitudes que manifestamos. Viver a vontade do Senhor é ser o que Ele é sermos em atitudes semelhantes a Jesus, pois temos nele o exemplo de como agradar e alegrar o coração do Pai. É fazermos as coisas não para nós mesmos, mas para o cumprir e realizar da vontade dele em tudo. É olharmos as pessoas da mesma maneira que ele olha. Sejamos filhos, mas filhos que vivem e revelam ao Pai todas as ações, em todos os relacionamentos e contatos que realizamos. Não estamos aqui para fazer o que achamos, pensamos ou para defendermos os nossos interesses e o nosso querer, mas estamos aqui unicamente para fazer a vontade do Pai.